pessoal, tudo bem? A resenha de hoje é sobre um livro que, assim, ó, ele me catou da prateleira, ele me chamou, tipo, venha me ler. Ai, que podre, né? Mas foi quase isso, gente. Eu tava aqui no escritório, né, algum dia lendo, terminando algumas coisas, e aí eu olhei pro livro, e aí o livro olhou pra mim, rolou aquele, né, e aí eu falei, vou ler. Mesmo sendo um livro grande, vou ler, vou passar na frente de todos os outros, né? Como sempre faço lambanças aí, estragando meu próprio planejamento. Então eu peguei da minha prateleira Reparação, do Ian McKeown. Gente, é assim, é um livro que eu comprei por indicação da Tati, né? Da Tati Feltrin, com certeza vocês conhecem. E ela costuma ter umas indicações perfeitas, né? Maravilhosas. Só que como eu tenho, assim, muita demanda, principalmente por causa das coisas da escola, né, vocês sabem, os projetos que eu faço lá com os alunos, né, e as coisas que eu tenho que ler para as aulas, muito difícil que eu consiga ler uma indicação de qualquer outra pessoa. Mas esse aqui, assim, tava de férias, né, e eu falei, eu não sei. E, gente, de fato, foi muito acertado. Porque que livro, meus senhores, este livro é maravilhoso. E tem um enredo, assim, que te deixa, não sei, ele vai te dando tantas perspectivas do que tá acontecendo que ele faz você, assim, a sua cabeça meio que dá um bug. E eu vou contar pra vocês, então, o que acontece aqui nessa história. Então, a gente tem, só antes pra vocês saberem, esse livro chega no Brasil em 2001, 2002, mais ou menos, né, a tradução. E ele, assim, gente, vendeu muito. Esse meu aqui é a 10ª reimpressão, né? Então a gente teve bastante sucesso desse livro, porque realmente é um livro muito bom. E aí a gente vai conhecer aqui uma família, né? A família Tales. E eles, é um período de férias e vai estar todo mundo em casa. Chegou primeiro da família a irmã mais velha, né, a Cecília. A Cecília chegou da faculdade, né, ela é uma moça que está estudando. A história se passa um pouquinho antes do começo da Segunda Guerra Mundial. Então, uma moça estudar nesse período já era uma coisa, assim, bastante à frente, né, do tempo ali. Então, você tem essa questão, né, mas isso não é o foco do livro, vai ser só uma coisa que a gente pensa, enfim. Então, a Cecília já chegou, né, e nessa casa moram a mãe, a senhora Tales, e a Bryony. A Bryony é uma adolescente de mais ou menos 13 anos, muito sonhadora, tá, gente? Muito assim, a imaginação dela é muito fértil e ela gosta muito de escrever. Ela gosta muito de fazer peças, encenar, criar histórias. A cabeça dela fervilha. A primeira parte do livro, os primeiros capítulos do livro, a gente vai conhecer essa menina, tá? A gente vai conhecer a Bryony. E a gente vai entender que ela é uma menina, assim, que tá muito no campo da imaginação mesmo, tá? Isso é muito importante para nossa história, muito importante mesmo. Ela tá sempre criando alguma coisa, sempre inventando alguma coisa. Então, como tá de férias e as pessoas vão vir para essa casa, né, que é uma casa bonita, grande e tal, eles vão estar se preparando para receber essas pessoas. E por isso, a Bryony, ela tá fazendo uma peça, tá? Que é uma peça de teatro que se chama Arabella, né? Gente, vocês perceberam que eu ando anotando as coisas, minha cabeça não tá muito certa, eu tô precisando anotar pra poder lembrar de tudo. Eu fiz um esquema aqui, ó. A peça é Arabella, né? E assim, o irmão mais velho, o Leon, ele tá chegando. Então esse irmão, ele é amado, adorado. E a Bryony não quer que eles casem com qualquer mulher, né? Ela quer, assim, dar um conselho e tal. Então meio que ela vai fazer essa peça pra, assim, dar esse conselho, tá? E aí nós temos algumas pessoas que estão também nessa casa, que não são da família, que são 3 primos por parte de mãe, tá? E eles estão ali porque a mãe resolveu se casar com outro homem, e aí vai ter um divórcio, e tá pegando fogo e um escândalo. Então a tia, a senhora Tales, acolhe essas crianças. Quem são essas crianças? Lola, uma moça de 15 anos, bem bonita, assim, né? Já com traços de mulher. E os 2 gêmeos, que são umas bênçãos, tá, gente? O Jackson e o Pierrot. Esses meninos são atentados. Só que o que acontece? Acontece que, como eles estão ali de favor, eles também estão sob
assim, toda hora, né, a irmã mais velha sempre fala pra eles, olha, a gente precisa ser agradecida, a gente precisa obedecer, porque a gente tá aqui de favor, a gente tá aqui de favor. Então eles estão meio que nessa pressão, né? Então a Bryony, ela vai colocar esses primos pra ensaiar, e aí ela tá ali tentando organizar essa peça, mas não dá certo, porque os meninos, gente, eles estão obrigados, eles não querem, né? E aí ela tá forçando, e enfim, essa coisa toda, né? E aí, gente, o que acontece? Enquanto isso tá acontecendo ali, que a gente vai entendendo, né, essa cabeça dessa menina, a Cecília fica responsável por arrumar um vaso com flores naturais, né? E aí a gente vai acompanhar então a Cecília, que pega um vaso, que foi um presente de um tio, um vaso valioso. E fiquei pensando, mas que diabos ela vai pegar logo esse vaso, né, gente? Logo esse vaso que tem um valor sentimental, mas tá, ela pega. Aí você já fala, não vai dar coisa boa, né? E de fato não vai dar. Então ela, um pouquinho antes dela pegar esse vaso, dela sair de casa com esse vaso, porque ela vai encher de água e ela vai lá fora numa fonte, uma fonte bonita que tem na propriedade, e alguém vem para pegar um livro emprestado, e esse alguém é o Robbie Turner, tá, gente? Só pra gente entender, o Robbie, vou falar Robbie que é mais fácil, né? O Robbie, ele é um menino que ele é filho de uma funcionária, por quem o pai, assim, sempre teve uma gratidão, porque o pai dele também ajudou ali, já faleceu, então ele acabou ajudando a mãe e o menino, e o Robbie vai ser meio que um protegido do pai, né? Quem paga os estudos dele é o pai da família, e o pai da família, gente, é um ministro muito importante, e ele tá sempre fora, sempre ausente, nunca tá ali. Então a gente tem esse menino, né, esse Robbie que é da mesma idade da Cecília, eles cresceram juntos, e o Robbie, ele vai entrar ali, ele vai querer um livro emprestado, um negócio assim, e a Cecília vai pegar pra ele, e eles estão meio que de mal, e aí você percebe que rola alguma coisa entre eles, né, o Robbie e a Cecília, o agregado e a filha mais velha. E aí a Cecília tá saindo então com esse vaso, e o Robbie vai seguir, e eles vão conversando, vai haver um desentendimento ali na fonte, né? E aí, gente, a Cecília, ela vai derrubar o vaso. O Robbie quer ajudar, ela não quer, e vira um trem, ela derruba esse vaso quebra e cai na fonte, algumas partes do vaso caem na fonte, e a Cecília entra pra pegar e sai toda molhada, com a roupa assim, colada no corpo. Gente, fica uma cena assim, o narrador tá te contando essa cena de dentro, né? E você tá entendendo que não tá acontecendo nada sexual ali, você tá entendendo? Você, leitor. Só que essa cena, de uma outra perspectiva, e aí vocês entendem o que eu falei no começo, que esse livro traz muitas perspectivas de uma mesma coisa, poderia sugerir muitas interpretações. E quem tá vendo essa cena da janela lá do alto? Isso mesmo, a Bryony. A Bryony, gente, tava ensaiando a peça, não deu certo, deu confusão, e acabou que ela ficou ali na janela meio assim, né, chateada, assim, aquela coisa de adolescente, com aquela frescura, e ela acaba vendo a cena. De onde ela está, ela não vê uma cena de um possível desentendimento, né? Ela não vê uma cena assim de alguém que entrou na fonte para pegar o vaso, os pedaços do vaso, e o Robbie ajudou. Não, ela vê uma cena de amor, tá? Assim, gente, a leitura que ela faz da cena é como se eles estivessem ali, é como se o Robbie, ele tivesse meio que, né, sei lá, não abusado, seria demais, mas assim, ele teria forçado a Cecília, né, ele teria assim, imposto a vontade dele de agarrar, de não sei o que, tá. A Bryony vai ficar com a pulga atrás da orelha, né, e ela vai ficar assim meio desconcertada, vai ficar meio... E aí a gente não consegue entender muito bem por quê, mas imediatamente a Bryony se sente na obrigação de escrever, tá?
aquilo, transformar aquilo numa história. E aí, gente, você já começa a entender o nível da imaginação dessa menina, né? Ela começa a pensar assim que ela agora, então ela vai sair dessas histórias de infantis e ela vai criar uma grande história, uma história tão importante que vai tornar uma escritora famosa. Ela começa a fantasiar tudo. Uma coisa assim, né? E aí, gente, o que vai acontecer? Então, deixa eu ler só aqui um pedaço para vocês, ó. Eu anotei assim, na página 56, ó. Genial essa construção do que foi visto, a necessidade de transformar isso em algo atemporal e a ideia de que a vida se torna tão espectral quanto a invenção. Então aqui, isso aqui é uma fala aqui do narrador, né? Então assim, a Bryony, ela começa a transformar aquilo numa coisa muito maior do que de fato aconteceu. Até porque ela não viu o que aconteceu exatamente, ela não ouviu, ela estava de longe, né? Ela faz uma interpretação. E aí a gente começa a perceber como as histórias, elas vão se misturar entre ficção e realidade, né? Aqui que é imaginado, o que é inventado e o que de fato é real, né? O que de fato é o que aconteceu, né? Então, ela vai se colocar nesse lugar. É necessário que isso aconteça. Essa história precisa se transformar, essa história precisa ficar marcada no tempo e ela precisa escrever. E como ela é escritora da família, ela tem que colocar isso em prática, tá? Ó, o narrador fala assim, ó. Sabia que não era correto em suas peças, no plural, que seu tom zombeteiro a distanciava da criança séria e pensativa, e que o que estava evocando agora não era aquela manhã tão distante, e sim os relatos que havia feito dela posteriormente. Era possível que a contemplação de um dedo dobrado, a ideia insuportável da existência de outras mentes e a superioridade das histórias sobre as peças fossem pensamentos que lhe haviam ocorrido em dias diferentes. Sabia também que o que quer que houvesse ocorrido de verdade ganhava importância a partir de sua obra publicada e não teria sido lembrado se não fosse ela. Então, assim, ela começa a misturar, sabe? Ela começa a ver... E aí ela só tem a certeza de uma única coisa, que ela precisa contar essa história. Porque vai ser responsabilidade dela tornar aquilo que ela viu algo verdadeiro, porque senão isso vai evaporar, vai se perder. E aí ela entra nessa paranoia, tá? Então a Bryony vai fazer toda essa coisa assim, né, de ter que escrever. E aí ela já começa a misturar tudo, ela é uma adolescente, né? Aí você também fica se perguntando, será que existe alguma coisa, né, na cabeça da Bryony em relação ao hobby dela com o hobby? Talvez, mas não temos essa informação. Bom, aí a Cecília vai pegar esses pedaços do vaso, que por sorte foram pedaços grandes, não moeu, né? Então ela vai pra dentro de casa, ela vai consertar esse vaso, o Rob vaza pra casa. E aí, gente, a Cecília organiza as flores que ela tem que cola o vaso, organiza as flores e tudo começa a acontecer como deveria acontecer. Enquanto o Rob tá em casa, ele escreve um bilhete, gente, e aí, coitado, né? Poxa vida. Ele vai escrever esse bilhete, primeiro ele vai escrever um bilhete que chega a ser pornográfico, tá, gente? Ele vai pôr no papel os desejos que ele tem com a Cecília, né? O que ele ficou imaginando ali quando ela tá com a roupa toda molhada, que ela sai da fonte e tal. Só que ele para e fala, não posso escrever isso. E ele escreve um outro bilhete. Um bilhete assim, né? Na tentativa de se redimir, de conversar, de explicar e tal. E aí ele tá com os dois bilhetes ali e tal, e ele vai pra casa grande, porque ele é convidado pro jantar. E aí já chegaram, né, o irmão, o Leon já chegou. E o Leon trouxe um amigo, que é o Paul Marshall, tá, gente? O Paul Marshall, ele é um riquinho, né, e que tem um projeto aí pra ficar mais rico ainda. Então ele acredita que vai haver uma guerra mesmo, e ele quer implementar na produção do chocolate da família uma barra de cereais, uma barra de cereal com chocolate,
que ele quer vender para o governo, para que seja a base da alimentação dos soldados. Então, assim, ele tem esse plano de ficar rico, tá? E é um cara meio chato também e tal. Então, o que vai acontecer? Eles já chegaram, né? Então, ele vai fazer drinks ali para todo mundo, com chocolate, isso aqui horríveis, os drinks. A Cecília tá toda perturbada, demorou um monte para se vestir, para descer. Então, o Rob vai para lá, depois que todo mundo já chegou. E ele... Gente, dá uma raiva disso, porque assim, ó, ao invés de ele entregar o bilhete diretamente para Cecília, o que vocês acham que ele faz? Ele entrega o bilhete para a Bryony. Logo para Bryony, gente. E aí vocês não estão entendendo. Ele entrega o bilhete errado. Ele não entrega o bilhete decente, ele entrega aquele bilhete pornográfico. E claro, a Bryony vai fazer o quê? Ela vai ler, porque ela já acha que a irmã dela foi forçada a alguma coisa lá na cena do vaso. A cabeça dela já tá fervilhando. E aí, gente, ela abre e lê esse bilhete. Vocês imaginam como que não fica? Mas não para por aí. Não para por aí. O que vai acontecer? Uma cena, gente, na biblioteca. Eu não vou contar o que é, mas uma cena na biblioteca. A Bryony vai ver. E aí tudo vai, gente, tudo dessa noite, dessa bendita noite, vai contribuir para que a Bryony fique ainda mais imaginativa. Poderia usar essa palavra, eu acho que funciona bem. E você vai acompanhando tudo isso, vai dando um desespero, só que ainda vai acontecer uma coisa pior. Lá pelas tantas, no jantar, os meninos, os irmãos, eles vão desaparecer. Eles vão sumir, vão desaparecer. E aí todo mundo vai sair para procurar. Só que como já tá um clima, uma situação meio ali, o único que sai sozinho é o... Eu esqueci, meu Deus. É o Rob. Todos os outros saem em dupla. E a Bryony fica em casa com a mãe, né? A mãe tá sempre com dor de cabeça, sempre nananã, sempre... Aquela mãe é mãe inútil, tá, gente? Mas ela fica em casa, a Bryony também. Só que a Bryony, ela dá uma voltinha ali em roda da casa, ela não sai longe. E ninguém consegue achar esses meninos, né? Tá demorando, chama a polícia, liga pro pai, não sei o que, não sei o que. E aí, gente, a Bryony, enquanto ela tá dando essa voltinha assim, bem perto da casa, ela vai ver uma coisa acontecer. Que ela não sabe exatamente o que é, ela só sabe que a Lola vai sair do meio de um arbusto toda arrebentada, toda machucada. E no mesmo momento que a Lola sai desse arbusto, a gente vai ter um vulto de um homem que sai também. Então você já sabe que ali aconteceu um crime. A Lola foi abusada. E a única pessoa que viu foi a Bryony. Só que a Bryony não sabe exatamente o que ela viu. Mas muitas coisas durante o dia aconteceram. O vaso que quebrou, o bilhete, a cena na biblioteca. E aí, gente, então vocês imaginem, né? O que vai acontecer? A última pessoa que volta dessa busca, dessa procura, é o Rob. O Rob encontra os meninos, eles estavam longe, bem longe já. E ele volta com esses meninos, só que quando ele volta, o circo já tá armado. Já tem polícia, já tem denúncia, já tem tudo que vocês puderem imaginar. Eles já entrevistaram a Bryony, os policiais. E a Bryony vai acusar o Rob de ter abusado da Lola. E a Lola não fala nada, não consegue falar nada. Tá ali em estado de choque. E aí a gente vai ter a primeira parte do livro terminando com a prisão do Rob. Afinal de contas, tinha prova, né? Mas, gente, isso acontece, assim, logo no começo do livro. Não é primeiro... Porque o nome do livro, se vocês lembrarem, é Reparação, certo? Então, nós vamos ter aí, né, essa situação. Ele vai ser preso, né? A gente fica tentando ali entender o que fez a Bryony fazer o que ela fez, né? Na verdade, a gente consegue imaginar, porque ela se envolveu numa narrativa que em partes ela viu, mas em partes ela criou dentro da cabeça dela, né? E aí a gente vai ter a prisão desse homem e a gente não sabe se de fato ele fez ou não fez alguma coisa, porque é tudo muito suspeito,
né? É tudo muito, enfim. Alguns anos vão se passar, a guerra vai explodir, tá? Então, assim, eles vão estar em uma região que vai ser altamente ali bombardeada, né? E aí a gente vai acompanhar, então, as outras, sei lá, muitas páginas, tá, gente? O livro tem 400 e tantas páginas, a gente vai acompanhar, então, essa ideia da reparação. Mas aí, né, a grande questão, eu acho que a grande chave do livro é a possibilidade de se reparar coisas como essa, né? Então, olha o que a Bryony fez. Ela consegue reparar, tem possibilidade de haver reparação, é possível. E, gente, assim, a história ela só fica melhor, né? A gente vai acompanhar um monte de coisa, a gente vai acompanhar a guerra em si, né? A gente vai acompanhar o crescimento da Bryony. Ela vai se transformar numa mulher, né? Ela vai pra faculdade, ela vai virar enfermeira na guerra, né? Então, assim, ela vai amadurecer e ela vai conviver todos os minutos da vida dela com aquela denúncia que ela fez na noite do crime. Porque um crime aconteceu, mas quem foi que praticou o crime, né? E aí a gente vai então depois acompanhar a maioria dos personagens, o que aconteceu ao longo desse tempo. Gente, a narrativa é muito boa, tá? A gente vai ter então assim, por exemplo, a perspectiva da Bryony em relação ao que aconteceu com a Cecília, né, na biblioteca. Depois a gente vai ter a perspectiva da própria Cecília, né? O que aconteceu lá na biblioteca, o que ela viveu na biblioteca com o Rob. Depois a gente vai tendo, então, assim, em muitas perspectivas, a história ela vai ser contada mais de uma vez, né? E você vai entendendo, assim, eu acho que esse livro é um livro que me deixou muito pensativa no sentido de que ele constrói essas possibilidades de você olhar para um fato de diferentes formas, né? Dependendo do ângulo que você tá, você vai ter mais de uma história, você pode fazer uma grande lambança, né? E também você pode viver uma coisa muito magnífica, uma mesma história, de perspectivas diferentes. Acho que vale muito a pena, a escrita é super fluida, super gostosa. É um livro que te dá, assim, te coloca numa outra... Você meio que mergulha, né? Meio que uma imersão nesse momento aqui. A escrita é muito boa, muito legal. E aí, então, fica essa minha dica pra vocês, tá, gente? De reparação do Ian McKeon. Vale muito a pena. De vez em quando tá na promoção esse livro, então dá pra aproveitar. Acho que vale bastante aí o investimento. E é uma ótima pedida pra quem gosta de um pouquinho de suspense, mistério, né? É bem legal. Vocês vão gostar bastante. Tá bom, gente? Ó, beijos. Uma ótima semana pra vocês e até a próxima resenha. Até mais, pessoal!